Bora ler a Bíblia hoje, continuando hoje no nosso Evangelho de Lucas. Vamos começar o capítulo 7, tá bom? Pedindo a Deus que guie nossa leitura, que guie nosso estudo, que guie nossas mentes, abra os nossos corações para receber a palavra dele naquilo que a gente precisa ouvir hoje. Amém? Então, vamos lá. Evangelho segundo Lucas, capítulo 7. Hoje eu quero falar de forma especial para os nossos irmãos católicos. Você lembra daquela frase que na missa o povo responde assim: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e sereis salvo? Você, que é nosso irmão católico, você lembra dessa frase que a gente fala na missa? Tem bastante tempo que eu não vou a uma missa, mas eu lembro de quando eu ia e tinha uma parte na liturgia, eu não sei se é no momento da Eucaristia, mas que a gente diz, o padre fala e a gente responde: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e sereis salvo. Você sabe de onde vem essa frase? Às vezes a gente se repete tanto as coisas, né, porque vê os outros fazendo. Mas a gente não sabe de onde sai, qual o verdadeiro sentido. E é importante a gente saber. É importante a gente saber onde a gente está, o porquê a gente faz aquilo, né? É como matemática. Você, às vezes, tem dificuldade com fórmulas matemáticas, mas se você entender de onde saem aquelas fórmulas, fica fácil entender. E hoje nós vamos ler um texto originário dessa frase. Então, vamos ler para a gente entender melhor sobre isso. Capítulo 7 do Evangelho segundo Lucas, versículo 1, fala assim, olha: Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, que coisas? Aqueles conselhos do capítulo 6, que a gente viu que não foram poucos. Foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediam com insistência: Esse homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Olha só, que curioso. Não era comum um soldado romano ter assim uma relação de amizade com os líderes judeus. Lembra que em vídeos anteriores eu falei que era água e óleo, romanos e os judeus. Por quê? Os romanos vieram com a sua força, o seu governo sobre aquela região de Israel. O Império Romano dominava uma grande região, inclusive aquela região de Israel. E o povo judeu tinha suas próprias crenças, suas próprias convicções, seu estilo de vida, seu culto religioso, sua forma, inclusive, de julgar as pessoas civilmente, de acordo com as leis religiosas. Mas Roma disse: olha, não vou me importar com a forma religiosa de vocês viverem, desde que vocês paguem impostos a mim, desde que vocês não me deem trabalho, não procurem confusão, não demandem que nós estejamos intervindo sempre aí nessas confusões de vocês. Então vivam a vida religiosa de vocês, desde que não atrapalhe o nosso governo sobre todo o Império Romano. E assim eles viviam. Os líderes religiosos judeus, lembra aquele pessoal com aquela roupa preta, aquela capa, aquele chapéuzinho, né? Eles viviam sua vida, né? Paralelamente à presença dos soldados romanos ali nas regiões, né? E olha que curioso, que esse soldado romano aqui, ele era amigo desses líderes judeus. E os líderes judeus falaram para Jesus: Jesus, ele merece que o Senhor dê atenção a ele.
Ele é nosso amigo. Ele até construiu uma sinagoga pra gente. Sinagoga, como eu já falei em outros vídeos, era como se fosse a igreja deles, né? Os judeus tinham o templo em Jerusalém, onde eles iam pelo menos uma vez por ano para adorar a Deus. Mas em regiões mais distantes, nós estamos falando aqui de Cafarnaum, ficava a mais ou menos 150, 170 quilômetros de Jerusalém, né? E lá em Cafarnaum, eles tinham uma pequena congregação, uma sinagoga, o lugar onde eles se reuniam todo sábado para ler as escrituras. E aí eles falam, né? Esses líderes judeus falam que esse homem, esse soldado romano, tinha até construído uma sinagoga para eles. Então era alguém estimado por eles. E eles foram até Jesus, né, pedir que Jesus olhasse por esse soldado romano. E no verso 6 diz: então Jesus foi com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Entendeu de onde saiu aquela frase? Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo? É daqui. Esse soldado romano, olha o tamanho da humildade desse homem. Quando Jesus está perto de entrar na casa dele, ele sequer reconhece-se digno de falar com Jesus e manda outras pessoas dizerem: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu não sou digno sequer de ir eu pessoalmente aí te pedir alguma coisa. Mas eu creio que daí de onde o Senhor está, se o Senhor der uma ordem, o meu empregado ficará curado. E esse homem, esse soldado romano, que não tinha instrução religiosa nenhuma, mas tinha uma fé enorme, olha com o que ele compara Jesus, para ter certeza de que uma ordem de Jesus, onde quer que Jesus estivesse, curaria o seu servo. Nós vamos entender isso a partir do verso 8. Olha o que esse soldado romano diz: eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo a um, vá lá, e ele vai. Digo ao outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isso, e ele faz. Esse soldado romano, ele disse: Senhor, eu sei que todas as forças estão debaixo da tua autoridade. Porque eu, no meu serviço é assim, eu tenho autoridade sobre alguns soldados. E eu digo a eles, faça isso, e ele faz. Faça aquilo, e ele faz. E eu creio que o Senhor tem autoridade sobre todas as forças desse universo. Portanto, uma só palavra tua basta. Olha a fé desse homem, que não era um homem religioso, que não era um homem que a gente olhava e dizia assim, nossa, esse realmente... Ele não tinha a carcaça de fora, ele não tinha o externo religioso, mas ele tinha aquilo que Jesus procurava, o interno, o interior, um coração realmente entregue, um coração ensinável, um coração maleável. Jesus, por muitas vezes, chamou os fariseus de hipócritas. Os fariseus, o grupo de judeus religioso, né? Criterioso, cumpridor da lei. Mas por dentro, parecia um sepulcro caiado. Jesus falou isso uma vez. Sepulcro, catatumba, túmulo, caiado, passado cal, uma tinta branca. Ou seja, por fora bonito, limpo, puro, mas por dentro cheio de podridão. Jesus criticou a hipocrisia por várias vezes. Mas quando Jesus olha esse soldado romano, que por fora parecia alguém rude, parecia alguém que não tinha nenhum tipo de religião,
por fora tinha uma fé pura e genuína. E olha o que Jesus vai dizer no verso 9. Olha como Jesus vai reagir no verso 9. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então, virou-se e disse para a multidão que o seguia: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Amém? Olha só, que fé genuína. Uma fé que Jesus fala e diz: eu nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. O povo escolhido de Deus para ser o representante dele aqui na terra. Que fé genuína esse soldado romano teve. Nós devemos pedir a Deus essa fé genuína, essa fé pura, essa fé que não precisa ser externada aqui, que não precisa de, como que eu quero falar para vocês, que não precisa de um lacre, de um rótulo, não precisa, ela não precisa de uma carteirinha, sabe? Ela não precisa de um diploma, ela é essa fé genuína que a gente deve procurar ter. Precisamos orar por essa fé genuína. E continuando, agora nós vemos um fato curioso, né? Primeiro eu quero falar para vocês sobre a cultura, o status de uma mulher naquela época. Ser mulher na época de Jesus não era uma tarefa fácil. Para você ter uma noção, em uma conferência, né, quando você ia conferir umas pessoas, não se conferia mulheres e crianças, porque não era nem contado que nem gente, né? Então a mulher, ela só servia para procriar e cuidar dos filhos, cuidar da casa, né? Ela não tinha um destaque, ela não poderia estudar, para você ter essa noção. Uma mulher casada não poderia conversar com outros homens na rua, se o seu marido não autorizasse, né? Então, era realmente uma classe bem desvalorizada. E uma mulher, ela tinha a sua segurança no seu marido, porque ela não poderia trabalhar, né, fora de casa. Então, era o marido que sustentava essa mulher. E quando o marido morria? Os seus filhos. Os seus filhos eram obrigados a sustentar essa mulher. Então, mesmo viúva, ela tinha esperança nos filhos. Mas e se essa mulher não tivesse filhos? O INSS? Não existia INSS nessa época. Não existia aposentadoria. Então, o que acontecia quando uma mulher ficava viúva e sem filhos? Ela ia viver de esmolas. Ela ia viver da caridade do povo, né? Então, essa mulher, ela ficava totalmente vulnerável, totalmente abandonada, né? Totalmente marginalizada. E uma vez compreendendo isso, você vai agora dar valor ao que aconteceu com essa viúva, que nós vamos ler a partir de agora, a partir do verso 11. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo o enterro. O defunto era filho único de uma viúva. E muita gente na cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: não chore. Então ele chegou perto e tocou no caixão. E os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço sentou-se no caixão e começou a falar. E Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvaram a Deus, dizendo: que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões
vizinhas. Olha só que grande maravilha Jesus fez pela vida dessa viúva. Vocês viram a conotação que eu dei, que o filho era único e que ela era viúva. Ou seja, essa mulher, ela não tinha mais marido. E o seu único filho tinha morrido. Vocês têm noção o que passava pela cabeça dessa mulher enquanto ela seguia aquele cortejo fúnebre? Enquanto ela seguia atrás daquele caixão? Aquela dor de uma mãe que já é uma dor imensurável. Ela estava aumentada, ainda potencializada pela preocupação que aquela mulher tinha. Aquela mulher estava seguindo aquele caixão, pensando assim: o que vai ser de mim? Quem vai me amparar agora? Porque o meu marido morreu e o meu único filho eu estou indo enterrar agora. O que será de mim? Essa mulher só não conseguia imaginar que Jesus estava ali perto dela. Ela só não conseguia ter essa noção de que o próprio Deus estava vindo em socorro da sua vida. E em quantos momentos a gente não se desespera, né, meus irmãos? Em quantos momentos a gente olha para as circunstâncias, olha para um lado e diz: não, isso aqui, esse recurso aqui acabou. Olha para o outro: não, essa solução também eu não posso mais recorrer. Realmente, eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais ninguém a quem recorrer. É uma viúva e sem filhos. E a gente se desespera. Mas a gente esquece que Jesus está vindo a nosso favor. Que Jesus está ciente da nossa situação. Que Jesus conhece os nossos limites, até onde a gente pode ir. Que Jesus conhece a nossa dor e que Jesus conhece a nossa necessidade. Eu oro para que o Senhor, Ele traga sempre essa certeza ao nosso coração, de que Ele está vindo em nosso socorro e que se Ele ainda não fez, é porque nós ainda precisamos resistir mais um pouquinho. Nós ainda precisamos aprender mais um pouquinho alguma coisa com aquela dor e com aquela dificuldade. Eu oro que o Senhor nos dê a fé desse soldado romano, de que ele pode fazer, até de longe, mas que nós também possamos experimentar o poder de Jesus de perto, que chega junto, que escuta nosso choro, que coloca a mão dele no nosso coração e diz: levante-se, e ordena: levante-se. Ele venceu a morte, ele venceu todas as forças malignas quando ele se levantou ao terceiro dia. E ele vem dizer para você hoje: levante-se. O que você precisa fazer para se levantar? Levante-se e olhe para o Senhor Jesus. Peça a Ele uma fé genuína, porque é Ele que pode todas as coisas. Ele pode tudo. Acima dele não tem mais ninguém. Amém? Fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser.